E a gente está aqui, né? Eu sou Laís Carvalho, eu sou economista, trabalho no mercado financeiro, divido o papel na mesma instituição que a Adriana, que está aqui. Também sou cofundadora da Black Swan, tem Swans aqui que eu estou vendo vocês, lindas. Tem Swan no online também, que eu vi que vocês estão aí. E eu acho que esse diálogo que a gente faz, e a gente vai falar especificamente aqui do mercado financeiro, do mundo do financeiro, porque como a Mônica e a Rachel falaram, ainda o dinheiro é quem comanda a nossa sociedade, e a gente está num setor que é movido pelo dinheiro, e a gente tem que fazer essa ponte entre um ambiente majoritariamente branco, masculino, cisgênero, e de pessoas sem deficiência, e a gente tem que dialogar com essas pessoas. Então, primeiro, deixa eu fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher preta e gosto de falar que eu sou periférica, sou de Itaquera, da Zona Leste de São Paulo. Eu estou usando uma blusa preta, de um ombro só, o outro lado é de manga comprida, tenho uma tatuagem em homenagem à minha mãe. Estou usando também uma saia salmão, eu acho, meio rosa. Estou com o cabelo solto, tenho uma franja. E eu queria trazer aqui essas mulheres que são fontes de inspiração diárias para mim, dentro do mercado financeiro e fora do mercado financeiro. Ainda mais quando a gente fala de acesso a esse mercado via, né, mercado profissional, e acesso à educação financeira e investimento também, que eu acho que é algo muito importante para a gente fazer. Então, primeiro, obrigada para vocês aceitarem o nosso convite. Queria abrir com a Selma primeiro. Selma, por favor, se você puder fazer sua autodescrição e se apresentar. Oi, gente, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia para quem está online. Meu nome é Selma Moreira. Eu sou uma mulher negra de pele clara, sudestina. Meu cabelo é crespo, à altura do ombro, um pouquinho mais curtinho. Estou usando um vestido longo verde e um tênis e um blazer branco e um óculos vinho. Obrigada, Selma. Jéssica? Que bom estar aqui de novo, né? Dobradinha, assim. Eu vou me autodescrever novamente, porque talvez tenham entrado novas pessoas com a gente no virtual. Bom, eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho os meus cabelos trançados, uso um óculos marrom, uso um fio de conta de Exu, um fio de conta de Oxum, um colar de madeira, né, por cima da roupa, que é um vestido amarelo. Estou com um manto de lã na cor marrom. Adriana, por favor. Oi, gente, tudo bem? Feliz de estar aqui com esses rostinhos lindos. Estou nervosa, mas estou quentinha aqui. Meu nome é Adriana Alves, sou uma mulher negra, cabelo afro, como dizem minhas filhas, cabelo de leão da mamãe, que elas amam. Tenho 43 anos e atualmente atuo como vice-presidente de diversidade no BNP Paribas. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, pessoal. Eu acho que é super importante a gente falar de ações afirmativas, como nos outros painéis foi comentado, a população branca vem se usufruindo dessas ações afirmativas desde que o Brasil é Brasil, e eu acho que as instituições financeiras têm um papel muito importante para que a nossa geração, pelo menos a minha, seja a última geração de primeiras. Primeira a ascender socialmente, economicamente falando, primeira a entrar numa universidade, primeira a ser arrimo de família, primeira a poder escolher a profissão que eu queria. E eu acho que essas ações afirmativas elas são muito importantes porque, em algum momento na nossa vida, mesmo que a gente não tenha usufruído especificamente de uma ação agora, em algum momento a gente teve que ter um patrocinador. Seja as nossas mais velhas, que trabalharam muito para que a gente pudesse ter esse poder de escolha, seja o banco que vai fazer um programa de trainee, de estágio, que vai fazer com que você fique aí dentro, seja a política de cotas, que vai ter acesso à universidade. Então, acho que é bastante importante a gente falar sobre isso. Vou começar com a Selma. A Selma, não sei se todo mundo conhece a Selma, mas a Selma ela já faz esse trabalho bastante forte de equidade, antes com o Fundo Baobá, e agora ela é Head de Diversidade e Inclusão para a Latinoamérica, num banco americano, JP Morgan. Então, Selma, eu queria fazer uma dupla pergunta para você. Eu acho que queria ver um pouco como que você está vendo essas ações afirmativas do lado do mercado financeiro, né? Como que essas ações afirmativas elas podem ser mais efetivas, e também do lado das mulheres negras que estão aqui com a gente no ao vivo e no presencial, que precisam ser vistas para poder ascender e chegar num cargo de liderança. Então, o que você acha que as empresas precisam fazer de diferente e o que você acha que a gente, como mulher preta, também precisa fazer de diferente ou mudar a nossa cabeça para poder ocupar esses lugares de liderança? Tá, obrigada. Bom, gente,
Acho que estar nesse lugar é um lugar que, hoje, para mim, é um grande desafio, ao mesmo tempo, é parte da minha missão. Eu tenho uma história de ter passado 15 anos em mercado privado e os últimos 7 no Fundo Baobá, e eu acho que foi uma transformação na minha vida. Fazer parte do Baobá me transformou na mulher que eu sou hoje. Então, eu somei um tanto do que eu aprendi no mundo privado, contribuindo com o Baobá e aprendendo diariamente com todas as griots e os homens também que compunham aquele, e que seguem compondo, aquela organização, que é um marco na sociedade brasileira, né? Uma organização que promove a equidade racial a fim de... Estou eu aqui fazendo o jabá do Baobá, que, sabe, né? A gente sai do Baobá, o Baobá não sai da gente. Mas que tem uma missão muito específica mesmo, de contribuir para que as pessoas negras ocupem um novo lugar na nossa sociedade. Então, é de mudar o estereótipo que a sociedade tem sobre as pessoas negras e garantir que a gente tenha condição de ocupar espaço de poder simbólico e material nos diferentes espaços. E aí, depois de 7 anos no Baobá, né, com uma sensação incrível de ter contribuído, mas também de ter aprendido muito, muito, eu entendi que era o momento de mudar a jornada, de encarar um novo desafio. E um desafio num espaço que, para mim, talvez seja um dos mais desafiadores. Nossa, ficou péssima essa frase. Mas em função do que é o poder do mercado financeiro e do quanto a gente precisa estar nesses espaços, né? A Adri Barbosa, ela sempre fala da necessidade de hackear o sistema. E a gente não hackeia o sistema do lado de fora. A gente hackeia o sistema estando dentro dele, né? Então, primeiro, eu acho que o mercado financeiro hoje, como um todo, tem feito movimentos ainda tímidos, perto do que a gente precisa, né? Bem já dito aqui, mas está começando. Eu observo que é importante ter as pessoas certas nesses espaços, as pessoas com propósito e as pessoas com coragem. Não é simples. Às vezes é mais fácil a gente estar na nossa cadeira, tranquila, fazendo uma outra tarefa, e muitas vezes a gente precisa estar com dupla função, né? Como a da Laís, por exemplo, que é economista, mas está lá também puxando uma outra agenda. Então, é a minha agenda exclusiva, é a agenda exclusiva da Adriana. A Jéssica também está aqui nessa militância por um tempo já no rolê. Mas acho que, assim, hoje a gente tem pouquíssimas mulheres, ainda somos únicas em muitos espaços. No mercado financeiro, a gente tem, sim, a necessidade de seguir trabalhando e fazendo as mudanças. O que eu diria que é um processo, a gente vive numa sociedade que nos impõe muitas obrigações, né? De ser o melhor, de se provar 2 vezes, de estudar. E, infelizmente, até que a gente ocupe os lugares e siga puxando e trazendo os nossos, a gente ainda precisa, né, fazer toda esse exercício de provar a nossa qualificação, a nossa potência, a nossa força. Por outro lado, eu acho que também quem está dentro dos espaços tem, sim, como papel, compromisso e obrigação de penetrar os sistemas e trabalhar com as pessoas que são aliados ou não são aliados. Mas tem que fazer, gente. Assim, acho que o ponto é, a gente está vivendo um momento da história do mundo, e nem é só do Brasil, que não tem mais negociação sobre o tema de diversidade, não tem mais negociação sobre o tema racial. Então, acho que o desafio empresas são ambientes orgânicos, são pessoas. Então, quando a gente fala de pessoas, o processo de mudança, ele é um desafio. Então, o que eu vejo hoje é as pessoas negras que estão conseguindo alcançar espaço de poder, muitas vezes se sentindo bastante isolada, por outras vezes espremida entre o que é, né, a demanda, todas as negociações, todos os desafios, em grandes corporações como as nossas, né? E agora eu vou falar aqui especificamente da minha. Eu estou numa organização global que tem uma cultura de diversidade enraigada, com diversos temas globalmente, e a gente está agora começando a desdobrar o tema para Brasil, América Latina, e estamos nos passos iniciais. Você fala, poxa, mas tem que ser mais rápido, é isso mesmo? A gente tem
a demanda interna para garantir que a forma de entrar vai ser adequada, é complexo, mas a solução precisa ser sistêmica. Então, eu acho que, de novo, a gente tem trabalhado dentro do banco, especificamente, tanto através dos nossos grupos de afinidade, que aí é ter as poucas pessoas pretas que têm se aquilombando mesmo, construindo um espaço de conexão, de sororidade, de contribuição, mas também, de novo, de afetando o sistema, né? Porque a gente afeta e é afetado. Então, também afetando o sistema. E aí, eu acho que, além disso, a gente tem feito algumas ações, que são ações de investimento social privado para garantir caminhos de educação que possam, em alguma medida, dar mais apoio, acelerar, né, a jornada das pessoas negras. Eu trabalho numa área que se chama Advancing Black Pathways, que é todo chique assim, mas que é avançando a jornada de pessoas negras. Então, é como é que a gente, como instituição, contribui para o avanço da jornada de pessoas negras. E aí é uma área que está dividida em temas que dialoga com educação, dialoga com representatividade dentro do banco, dialoga com empreendedorismo e com desenvolvimento comunitário. Aí você falou assim, poxa, Selma, ainda, como é que a gente vê tudo isso aqui? Me conta. Estamos aos poucos. Hoje eu tenho isso muito forte nos Estados Unidos. E a minha missão, o meu chapéu, que eu comecei esse ano, é de conseguir trazer essa agenda também para o Brasil com a mesma força, ou quem sabe até maior, porque, em termos de representatividade, a gente é uma população 56% formada por pessoas pretas. Então, acho que isso para começar. Desculpa, não quero monopolizar a palavra. Não, que isso, Selma. Obrigada. E eu acho que dá para fazer um gancho muito grande com a educação. A gente teve um painel falando sobre isso, como a nossa população foi afetada por esses 2 anos de pandemia, mas que sempre foi afetada com a falta de acesso à educação. E eu acho que a gente tem uma coisa muito importante para falar também, que é a educação financeira. Às vezes a gente coloca esse estagiário, esse trainee, esse analista, que normalmente são encargos de entrada, né, essas políticas afirmativas, e ele não tem noção do sistema financeiro, não tem noção da quantidade de dinheiro que ele vai ganhar, porque às vezes ele ganha bem mais do que o resto da família inteira junta, e ele acaba se perdendo nesse meio, porque a educação financeira ainda não é algo importante ensinado desde o início. E aí, Jéssica, eu queria te fazer essa pergunta: como é que você acha que tanto o mercado financeiro, porque vai acabar se beneficiando depois, né, se ele investir em educação financeira, pode dialogar com a educação nisso. E eu acho que mais importante, como a gente pode incentivar o investimento também. Porque muitas das mulheres pretas que são empreendedoras, né, não é uma palavra que eu gosto muito de falar, porque a gente está no corre, a gente não é empreendedora, a gente está sobrevivendo. Como a gente pode viabilizar esses investimentos também? Tem a Blackwin, que também foi recentemente lançada. Então, como a gente pode se educar financeiramente, as empresas, né, podem ajudar, e como a gente pode virar investidora, como a gente pode fazer com que essas mulheres pretas sejam efetivamente empreendedoras, né, e não sobreviventes? Excelente pergunta, né? E essa pergunta, Laís, ela me faz, talvez, ter que navegar aqui por partes, né? A gente teve um painel anterior que falou muito sobre a educação e a nossa ascensão nos ambientes educacionais, na faculdade, no mestrado, no doutorado. Essa porta, esse acesso à educação, permitiu para muitas de nós ser as primeiras também no ambiente corporativo, saindo daqueles empregos do subemprego e começando a entrar nesses programas de trainee que você comenta, nos estágios, ou outras, né, vagas muito conectadas com um ambiente que a gente não circulava. Quantos de nós tem pais, mães, que estiveram distante da porta dessas grandes empresas que estão na Faria Lima, que estão na Avenida Paulista, por exemplo? E a gente inaugura a entrada nesses ambientes. Eu lembro da minha sensação de pegar um elevador rápido pela primeira vez. Fui trainee da PwC, sou prounista também, né? Então aquilo era um mundo muito novo para mim. Então a gente começa aqui falando, então, essas pessoas negras, nesses últimos 10 anos, que tiveram um boom imenso na entrada nas universidades, elas já começam, então, a entrar no ambiente corporativo. Só que eu entro num ambiente que é muito distinto da minha realidade. Eu saí de casa às 5 da manhã para pegar o trenzão para estar naquele ambiente de trabalho. Eu chego ali, tem a maquininha do café expresso, mas na minha casa a gente está discutindo se vai ter o café para eu coar para a família inteira. Então, são realidades que colocam em xeque a experiência enquanto pessoa negra o tempo todo. Não é só incluir.
E o que muito acontece? Então, você entra num ambiente que, socialmente, ele exige outras coisas, o status, até o lugar que você vai almoçar, a roupa que você vai vestir. E, muitas vezes, o primeiro acesso à saúde de qualidade acontece quando você entra no ambiente corporativo e tem acesso ao plano privado, e você começa, então, ali a ser inserida nesse ambiente do bem-estar e da prevenção, do cuidado. Mas, quando a gente fala sobre, então, mecanismos financeiros, como é que dá esse acesso dessa mulher ou dessa outra pessoa negra, que, por muito tempo, ali, ele vai ser o chefe de família? Se não de uma maneira oficial, né, a chefe de família de uma maneira oficial, mas ela vai estar ali provendo recurso para todos os outros familiares ao seu entorno. Então, vamos ver se vocês estão conseguindo acompanhar a conta que eu estou querendo fazer aqui na minha cabeça. Tá? A gente entrou no ambiente corporativo, é um ambiente corporativo que vai fazer outras exigências sociais e culturais, que vai desde a vestimenta até como eu vou investindo em outras coisas para acompanhar aquele grupo que eu não estava acompanhando anteriormente. Eu sou ali o arrimo de família, né? Eu tenho uma família inteira que eu estou ganhando, às vezes, 5, 10 vezes mais do que o meu pai. Isso, eu estou falando de uma realidade que é a realidade de muitos que estão aqui, né? De muitos que estão aqui. Como é que essa conta fecha? Aí eu sou apresentada ao mercado financeiro, sou apresentada ao cheque especial e começa um ciclo sem fim. Você ascende socioeconomicamente, mas endividada. É uma coisa que, assim, esquizofrenia total, né? Você começa a conseguir educar essa pessoa em perspectiva ali da saúde física mesmo dela, porque ela vai ter aquele acesso a conta-gotas, né, no plano de saúde, começa a entender como que funciona, mas no mercado financeiro essa mesma lógica não acontece. E a gente começa a perceber mulheres, como nós que estamos aqui, muitas de vocês que estão aqui, que estão em posições agora já de destaque nas corporações, que estão ali já pensando numa outra perspectiva. Já não cabe mais uma lógica só de sobrevivência, fazer a conta para pagar o pão no dia seguinte. Agora já estou numa outra perspectiva. Eu ascendi, que bom, mobilidade acontece, né? Por meio lá da porta da educação que a gente falou anteriormente. E o que eu faço? Vou continuar investindo na poupança? Que ainda chamam de investimento? Vou deixar meu dinheiro, no máximo, numa conta do CDB remunerada, aquela minha conta salário? Não, a gente precisa começar a pensar outras perspectivas. E como que o mercado de investimento, que aí acho que a gente já conecta nesse lugar, agora a gente quer ser cliente. Como que o mercado de investimento está oferecendo produtos para a gente. Onde está a democratização? Do acesso também a esses produtos que são os mais rentáveis, que são os que mais me dão a possibilidade de estar perto de inovação e de tecnologia. Isso não acontece. Por isso que a Blackwin existe, né? Então, aqui já puxando o gancho, né? Sou uma das cofundadoras da Blackwin. A gente inicia uma rede de investidoras anjo formada por mulheres negras. Pensa na gente agora investindo em startup. Vamos falar sobre risco, sobre oportunidade, sobre impacto. O que eu quero que as soluções façam daqui para frente na sociedade. É falar sobre isso. E a gente conecta com quem é que está então sendo essas startups. A gente ouviu um pouquinho isso anteriormente, né? A gente pega ali a radiografia do mercado, né, de empreendedorismo tecnológico, das startups, ele reproduz a lógica desigual que a gente vê na nossa sociedade. Por conta disso, a gente vai paralisar? Não. Então, que a gente movimente dinheiro entre nós e aloque nos nossos. Né? E isso, assim, eu tenho zero problema de falar que são alocações diretas em pessoas negras, porque a gente precisa fazer isso acontecer. Até agora, a gente não está vendo, né, esse mecanismo fluir de uma maneira que permite, de fato, a equidade racial. Então, fala longa, uma viagem que vai lá nos primórdios, mas acho que para a gente ir pensando a complexidade do que é essa emancipação social, do que é esse processo da gente protagonizar os mecanismos e os lugares de tomada de decisão. Não, obrigada, Jéssica. Maravilhosa a sua fala. E aí, conectando um pouco para trazer a Adriana para a nossa discussão, eu sou economista, então talvez eu acredite mais em dados do que em qualquer outra coisa na minha vida. E eu acho que no nosso primeiro painel, a fala sobre os índices, os indicadores, elas são muito importantes, o índice do pacto também, mas a gente vê as instituições financeiras, de uma maneira geral, em poder desses índices, porque eles são públicos, né? A nossa fala de abertura também trouxe dados da PNAD, do IBGE, todos esses índices são públicos. Mas o que é importante da gente saber é o que as instituições financeiras, de uma maneira geral, estão fazendo com esses dados.
Como é que a gente faz para poder trazer mais essas pessoas para que elas ascendam dentro das empresas, que elas ascendam socialmente também, com conhecimento, e que não só seja uma porta de entrada para que esses jovens entrem, mas acabem não ficando porque o ambiente não é bem-vindo, né? Eles não são bem-vindos nesse ambiente, não conseguem ascender, não conseguem entender o que está faltando, e aí acabam sendo expelidos desse mercado. Maravilha. Laís, a gente está inserido, e eu sempre falo isso, né, porque as pessoas romantizam demais o tema diversidade, e não é tão simples assim. É uma posição extremamente estratégica e política. Então, falando de mercado financeiro, e quando eu acesso o conselho, o CEO, e eu chamo mesmo ali para a chincha, eu falo sobre negócios, né? Primeiro, a gente tem que falar a língua de todo mundo ali daquele lugar. E a gente fala sobre negócios, o quanto é importante a diversidade para eles. Eu não estou fazendo nenhuma ajuda ali, eu estou apoiando para que eles tenham esse retorno, né? Então, eu sempre faço essa provocação, o quanto vocês querem inovar. Porque se a gente não falar de diversidade agora, a gente não vai ter inovação daqui a 5, 10 anos, e seremos todos iguais, e teremos sempre as mesmas caras, aquelas mesmas ideias, e o mundo não está para isso. O mundo está em outro lugar, e o mercado financeiro, por muito conservador que ele ainda tem muito que fazer, né? Eu vejo muito isso, mas estamos fazendo. Né? E é o que a Selma também disse, nós estamos ali hackeando esse sistema. E é um sistema muito complicado. Haja saúde mental, haja apoio, né, de todo mundo, mas a gente vê algo acontecendo ali. Então, quando a gente fala de ação afirmativa, primeiro, a empresa tem que dar recursos, e recursos financeiros. Quando a gente fala de recursos financeiros, a gente também tem que falar sobre os recursos humanos. Como que a gente faz para que as pessoas que a gente consegue recrutar, elas se sintam bem acolhidas ali? A gente tem que falar com a alta liderança. É um lugar hostil. É um lugar que não é nada acolhedor. As pessoas têm códigos muito parecidos entre elas. Eu sou de uma década que eu comecei no corporativo há 25 anos atrás, e assim, foi com muita luta sair da ZL para enfrentar os Faria Limers, para ouvir deles os códigos que eu nunca ouvi. E eu persisti, mas eu sei que não é fácil, e eu sei que ninguém precisa gastar a saúde mental para estar ali. Então, nós estamos hackeando o sistema para justamente ter essas mulheres, e principalmente as mulheres. Então, quando a gente fala de ação afirmativa, a gente, primeiro, precisa entender por que essas mulheres não estão ascendendo nos cargos. E eu trabalho também na aceleradora de carreiras, né, no programa Mulheres do Brasil, e eu tenho esse olhar do voluntário. Também faço parte do Grupo Ela, que eu sou cofundadora de uma ONG que assiste mulheres que sofrem violência doméstica. Então, esse lado do voluntariado, mais esse lado do corporativo, me faz enxergar o quanto ainda a mulher negra é preterida dentro desses espaços. E eu faço essa provocação dentro desses espaços. Por que a mulher negra está há 5, 10 anos como analista? Por quê? Cadê o plano de carreira dessa mulher? Então, a gente precisa ter a alta liderança totalmente apoiada ali com a gente, para que a gente tenha ascensão, assim como as mulheres brancas, os homens brancos, que a gente consiga essa oportunidade. Nós somos sobreviventes e nós temos grande poder de fazer acontecer. Não me venham dizer que a gente não é competente, capaz, a gente não sabe. Se a gente chegou até aqui, é porque a gente é muito competente. A gente tem uma grande relação com todas as estruturas desse país. Uma estrutura racista que não deixa a gente ocupar espaços, mas a gente está aqui. Olha esse lugar, a gente está aqui. E eu nunca imaginei que eu estaria olhando para tantas carinhas pretas. Então, a gente consegue, a gente sobrevive, sim, nesses espaços, e a gente só precisa de oportunidade. Então, assim, é subsidiar curso de inglês, é desenvolver, sim, a carreira, ter mentorias qualificadas para as mulheres negras, para os homens pretos.
A gente precisa desse espaço de oportunidade. Essa semana eu tive um evento dentro do banco com a Giovana, que é de uma outra geração, ela é uma trainee da Selma, e ela falando para mim o quanto ela me vê como uma esperança. E eu falei para ela, você é minha esperança, né? Porque estar hackeando esse sistema me dá muito sacrifício, é todo dia muito sacrifício, mas vê-la... Pode levantar que você está aqui. Mas ver essas novas carinhas é que faz a gente seguir, né? Então, assim, gente, precisamos falar de inovação. Inovação é diversidade. Diversidade, somos mulheres pretas, somos homens pretos que têm muita capacidade. Não nos digam que não temos. Nós temos muita, só nos deem esses espaços. E não nos temam. A gente só quer agregar valor. Não nos temam. E eu sei que a gente incomoda. Quando eu vou falar com o board, eu falo, calma, eu não vou fazer uma revolução. A gente só precisa fazer cada dia uma transformação. Tem que ter constância. Vamos chegar juntos? Você me apoia, eu te apoio, mas vamos juntos? E aí eles vêm. Mas não é tão fácil, gente. Não é tão... Mas a gente está indo, tá? A gente está indo, a gente está hackeando esse sistema e a gente vai chegar mais longe. A gente quer a caneta na mão também. Obrigada. Usando a tecnologia como exemplo, também a gente só quer que as instituições financeiras também tenham a responsabilidade, e a gente, no papel de liderança, de compartilhar esses códigos. Sejam os códigos do que fazer, do que vestir, como falar, mas também a caneta. A gente está com o tempo estourado, então eu vou encerrar por aqui esse painel. Queria abrir um espaço para vocês fazerem as considerações de vocês final, e aí a gente já fecha esse painel. Selma, por favor. Bom, gente, obrigada. Eu acho que a última mensagem que eu queria trazer é... A gente ainda somos poucas, né? Então, acho que é fundamental lembrar para todas e todos que essa é uma luta coletiva, né? A população negra não vai vencer tendo 1, 2, 3, 5, 10, ganhando bem, comprando carro, estourando, viajando. Não se trata disso. Eu acho que todo mundo aqui... Todas nós, todos vocês, a gente tem que ter esse compromisso de trabalhar com intencionalidade, coragem, porque a gente não sobreviveu até agora porque faltou coragem. A gente tem coragem. Agora, para entrar nesse novo mundo, para lidar nesse novo espaço, é ter muita intencionalidade, trabalhar muito com o coletivo e garantir que a gente tem esses espaços de edificação. Esse ambiente, gente, aqui está me alimentando a alma. Tenho certeza que eu recarreguei para mais 6 meses. Então, vamos marcar outro em novembro para dar uma recarga, né? Mas é sobre isso, assim, que a gente tem a capacidade de acolher os nossos, mesmo nas dores, porque a luta é complexa e a gente tem muita coisa para fazer. Obrigada, valeu, Selma. Gente. Jéssica. Obrigada, Laís. Obrigada, Adriane. Obrigada, Selma. É um prazer estar aqui junto, né? Mas eu quero agradecer muito vocês que estão até essa hora aqui acompanhando a gente falar. Essa mulherada incrível, né? Os nossos aliados, né? Os homens pretos, mas os homens brancos, as instituições que estão aqui. Eu preciso confessar que eu fui com um misto de sentimento, porque esse evento é para falar principalmente com os aliados. A gente quer falar sobre ISD, falar sobre enegrecer a sustentabilidade para aqueles que estão discutindo nos principais painéis. E aqui a gente está com presença maciça de pessoas negras, que eu acho incrível, lindo, maravilhoso, a gente aqui na Avenida Paulista. Gostaria de ter visto mais pessoas brancas aqui presentes também. E eu fico muito feliz e orgulhosa de ver que os homens brancos que eu me relaciono fortemente estão aqui presentes, né? Então, meu marido está aqui, né? Eu tenho... que aliado tem que fazer ação antirracista diariamente e nos escutar, não é mesmo? Fico muito feliz que aqui eu estou com um super parceiro, né, de conselho de Fleury, que é o Márcio Mendes, que está ali, presidente do Conselho do Fleury, está aqui hoje com a gente, escutando a gente. Isso me dá uma alegria no peito para falar que é na prática, né? A gente está discutindo ali no caminho diário. O que a gente pode fazer? Como que a gente faz? Vamos movimentar? Que sejam pequenas ações, mas que sejam ações constantes, né? Eu fico muito feliz aqui de ver outros parceiros, né? Tá Daniel Brandão aqui também, um grande parceiro do campo de impacto,
uma amiga grande aqui, a Ana Paula, que também é uma mulher branca, mas que está aqui escutando. Então, eu faço questão de falar, tem muitas outras pessoas brancas que eu não conheço, não faz parte aqui do meu círculo, né? Mas eu faço questão de dar nome, porque é para que a gente se incentive e perceba que essa conversa ela é coletiva, como a Selma trouxe para a gente. É nesse lugar, falando sobre as reflexões, como que a mulher negra está pensando na educação. Como que ela está pensando no acesso às práticas corporativas que ela está sendo ali sujeita. É sobre isso. Pergunte, né, mas também faça ação. Então, esteja nos ambientes de uma maneira ativa e com intencionalidade, para que a gente faça, né, que seja diferente esse ambiente todo corporativo. Então, muito obrigada. Dri, rapidinho. Gente, obrigada. Estou feliz pra caramba de estar aqui. E, assim como a Jéssica disse, nós precisamos dos aliados, né? Não sou brava, não. Eu sou bem legal. Mas a gente tem que puxar... Eu puxo a orelha dos trainees, dos estagiários negros, mas eu também puxo a orelha dos aliados. E eles estão muito perto de mim, inclusive dentro de casa. Meus amigos, minhas amigas, meus grandes amigos são os meus maiores aliados, inclusive, e eles precisam estar do nosso lado. Então, assim, gente, quanto mais vocês estiverem ocupando esses espaços, muito melhor para nós. A gente também precisa caminhar lado a lado. E muito obrigada por todos estarem aqui. Agradeço muito, assim, eu fico muito bem acolhida quando eu estou com essas mulheres maravilhosas do meu lado, porque me faz ter essa força para seguir em frente. E nem um passo para trás, gente. Já não dá mais para dar o passo. A gente nunca deu passo para trás. É que é difícil mesmo avançar, mas a gente não dá nenhum passo para trás. Obrigada. Obrigada a todos. Encerrando aqui, e eu sei que o pessoal vai me matar, mas eu quero só falar uma coisinha. Eu acho que, independente se a gente tem a caneta, que nem a gente tem aqui, mas a gente não tenha, o Giba fala muito isso, a gente tem que preparar os nossos substitutos. E que os nossos substitutos sejam mulheres pretas, de preferências trans. Então, vamos trabalhar para que a gente possa trazer essa nova geração para os cargos de liderança. Obrigada, pessoal.